Olá a todos novamente. Estamos dando continuidade ao nosso curso de segurança e instalações elétricas no cotidiano. Hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre os riscos em instalações e serviços com eletricidade. Bom, a questão do risco ela tem a ver com a possibilidade de perda ou dano de algo. No caso, o risco de perda da nossa vida, da nossa saúde, da nossa qualidade, da nossa capacidade física de alguma coisa. A grande maioria dos riscos podem ser identificados por meio de uma rápida observação. Por exemplo, o risco de uma queda no trabalho em altura, o risco devido ao vazamento de gases tóxicos ou combustíveis, percebido pelo olfato e assim por diante. Então quando fala sobre riscos de eletricidade, a gente tem três tipos principais de riscos. A gente tem o risco por choque elétrico, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora. A gente tem o risco por arco elétrico e a gente tem o risco por campos eletromagnéticos. A gente vai falar detalhadamente sobre cada um dos três. Bom, então, o choque elétrico é a reação do organismo à passagem de uma corrente elétrica. Nosso sistema nervoso ele funciona enviando e recebendo pequenas descargas elétricas emitidas pelo nosso cérebro. A passagem de corrente elétrica ela pode chegar a causar queimaduras, fibrilação cardíaca e até mesmo a morte. Então, quando a gente tem um choque elétrico de baixa intensidade, o que a gente tem que considerar como um dano possível é uma possível parada cardiorrespiratória. Quando a gente tem um choque por uma corrente elétrica de alta intensidade, a gente vai ter o efeito térmico como um efeito mais grave, ou seja, queimaduras externas e internas. De acordo com a NBR 5410, norma de instalações elétricas de baixa tensão, proteção contra choques elétricos devem seguir dois cuidados primordiais, que é não deixar as partes vivas das instalações acessíveis e as massas ou os equipamentos da instalação elétrica eles devem estar aterrados. Então, de acordo com o que a gente viu até agora, a gente sabe que o que causa o choque elétrico na realidade não é uma alta intensidade de tensão elétrica. Por exemplo, a gente tem vários experimentos na física que a gente trabalha com altas tensões, mas com as correntes muito baixas. Então, o que causa o problema do choque elétrico são as correntes elétricas. Então, a gente tem três principais tipos de choque elétrico. A gente tem primeiro o choque estático. Esse choque ele é devido ao efeito capacitivo, ou seja, esse choque é devido ao efeito capacitivo. Ou seja, a propriedade física e química do corpo de armazenar uma carga. E aí ela pode ocorrer do atrito com a roupa, com a pele. E aí é mais comum, por exemplo, em linhas de transmissão desligada, capacitores carregados, circuitos elétricos, veículos que se movem em clima seco, trinco de porta, corrimão metálico e assim por diante. A gente tem também o choque elétrico por indução. E aí é quando a gente tem um corpo elétrico neutro e outro corpo elétrico carregado com carga positiva ou com carga negativa. E aí a carga elétrica ela vai tender a passar de um corpo para outro. E aí a gente chama isso daí de indução. E a gente tem também o choque elétrico dinâmico. O choque elétrico tradicional, ou seja, surge pelo contato direto da pessoa com a parte energizada da instalação. E aí ela dura enquanto permanecer o contato com a fonte de energia, ou enquanto a fonte de energia estiver ligada. E aí as consequências elas podem variar desde leve contração, leve desconforto, até lesões irreparáveis ou a morte. E aí a parte interessante também que com relação ao que a gente tinha falado, que o nosso sistema nervoso ele funciona por meio de impulsos elétricos, E aí vem aquela parte que a gente tinha falado sobre o nosso sistema nervoso funcionar através de impulsos elétricos. Quando a gente recebe uma descarga elétrica, nossos nervos perdem o controle. Então a gente tem a tendência ao músculo a flexionar o músculo. Então a gente tem a tendência, quando sofre o choque elétrico, a contrair o músculo. E esse músculo ele não vai relaxar, vai ter uma corrente elétrica passando ali. Então vem aí a expressão de ficar preso na rede elétrica.
Então quando acontece isso daí é muito perigoso, porque provavelmente o camarada que pegar ali ele vai morrer. E vem também a parte do seccionamento da rede, que é a utilização de DRs, DPS, disjuntores, para proteção do indivíduo. O disjuntor ele não protege a vida do ser humano, ou do animal. O que protege são os DRs. Qualquer falta de corrente lá no DR, o DR vai desarmar. E aí vai evitar a morte do camarada que foi mexer lá na instalação elétrica. Aqui a gente tem um vídeo que mostra essa questão aí do ficar preso na rede elétrica. Movimentando o andaime. Não viram a rede elétrica ali em cima. E aí vamos bater aí na rede elétrica. Vê que eles não se soltam. A corrente elétrica está passando pelo músculo. Contrair o músculo. E aí infelizmente é morte na certa. A gente tem também o tipo de choque elétrico por descarga atmosférica. Esse ocorre quando acontece uma descarga atmosférica, um raio, e aí essa descarga atmosférica entra em contato diretamente ou indiretamente com uma pessoa. E os efeitos desse tipo de choque são gravíssimos, imediatos, normalmente ocorrendo queimaduras graves e até a morte imediata. Tem uma alta corrente passando aí nesses raios. Bom, então a gente tem alguns mecanismos que possibilitam o choque elétrico, como por exemplo danos causados nos isolantes dos fios dos fios elétricos, devido a roedores, envelhecimento do cabo, fricção inapropriada, superlotação do eletroduto, o diâmetro do material do fio inadequado, ou seja, a bitola do fio inadequada, corrosão do contato, rompimento da linha por queda de galho, falta de aterramento do equipamento elétrico e etc. Então esses são os principais mecanismos para ocorrer o choque elétrico propriamente dito. E sobre os efeitos do choque elétrico, os principais efeitos são a queimadura, podem chegar até queimaduras de terceiro grau, coagulação do sangue, lesão nos nervos, contração muscular, reação nervosa de estremecimento, sensação de choque, asfixia, fibrilação ventricular. Então aqui a gente tem algumas imagens meio fortes, efeito de queimadura, choque elétrico aqui. E aqui a gente tem o que determina a gravidade do choque elétrico. Então a intensidade da corrente elétrica que vai passar para o nosso corpo vai ser quem vai determinar a intensidade do choque elétrico. E aí o caminho que essa corrente vai passar para o nosso corpo também vai determinar quão graves vão ser as lesões para a gente. Aqui a gente tem 5 caminhos possíveis da corrente elétrica passar pelo corpo humano. A gente tem o choque elétrico a partir da cabeça até a planta do pé. E aí o camarada está na escada, bate a cabeça na linha viva e a corrente elétrica vai passar da cabeça até a planta do pé, passando aqui pelo coração. De uma mão a outro pé e de uma mão a outra mão, da cabeça para a mão e entre pés. E aqui, o menos perigoso que a gente tem vai ser entre os pés. Entretanto, aqui a gente tem o risco aqui nos órgãos genitais, com a passagem de corrente desse tipo. Quando a gente trabalha com subtrações, a gente tem a questão das tensões de toque e as tensões de passos. São as tensões máximas que podem ocorrer ali dentro da subtração. Na subtração a gente tem um efeito eletrostático tão intenso que a distância de um pé a outro a gente vai ter um DDP, uma diferença de potencial. E aí quando a gente está realizando o movimento pode ocorrer uma falta de um pé para outro e aí ocorrer o transporte de corrente elétrica vindo a ter um choque elétrico. Então aqui a gente tem uma tabela com os efeitos do choque elétrico de acordo com a intensidade da corrente, com a amplitude da corrente e o seu efeito. Por exemplo, aqui de 100 nanoamperes até 1 mA, a gente tem um limiar de sensação, a gente não sente muito. Por exemplo, quando a gente pega uma pilha e coloca a pilha na boca, a gente vai sentir só um leve desconforto.
De 1 mA até 5 mA a gente vai sentir um formigamento. 5 mA a 10 mA a gente vai sentir uma sensação desagradável. Até 20 mA a gente já começa a sentir um pânico, sensação muito desagradável. De 20 a 30 mA, paralisia muscular. De 30 a 50 mA, a respiração é afetada. E aí de 50 a 100 mA, a gente tem uma dificuldade extrema de respirar. E a gente tem a fibrilação ventricular. Passou de 100 mA, já é morte. Então a gente vê que são correntes relativamente baixas quando a gente trabalha com linhas de transmissão. E até com a eletrônica, até para a eletrônica a gente tem uma corrente extremamente baixa aqui. Passou de 100 mA, já leva à morte. E aí a corrente acima de 200 mA tem morte junto com queimaduras severas. Eu tenho um vídeo aqui da Ingeral. Esse vídeo aqui é bem bacana. Você sabe da importância das atitudes corretas e dos procedimentos de trabalho seguros? Quando trabalhamos com eletricidade, devemos estar preparados para a ocorrência de emergências, tanto de choque quanto de incêndios causados pela eletricidade. Choques elétricos normalmente são resultados de erro humano. Quando uma parte do seu corpo acidentalmente cria um caminho para a corrente elétrica, você se torna parte de um novo circuito elétrico. O choque elétrico é sentido por causa dessa passagem da corrente através do seu corpo, podendo não ser grave o suficiente para causar ferimentos, mas com o reflexo involuntário dos seus músculos, ele pode provocar uma queda e, com isso, ferimentos graves. Esta corrente é medida em amperes. Um choque de baixa tensão elétrica pode ser tão fatal quanto um na alta tensão elétrica. Por exemplo, uma pessoa que tem um breve contato com uma corrente de amperagem baixa pode ficar abalada e, aparentemente, não ter lesões. Isto pode levar ao risco da pessoa não compreender a seriedade do ferimento e se acidentar em seguida. O breve contato e a baixa corrente elétrica não garantem a segurança, já que o caminho que a corrente toma é o fator mais importante. Os nossos músculos e órgãos dependem de minúsculos sinais elétricos que fluem ao longo dos nervos. A eletricidade pode romper esses sinais e fazer com que você tenha uma parada cardiorrespiratória. São necessários apenas 3 mA. Isso é, 3 milésimos de 1 ampere de corrente elétrica passando pelo seu cérebro ou coração por 1 milésimo de segundo para causar uma paralisia ou até mesmo a morte. A sensação de um choque de nível moderado vai desde um formigamento na área do corpo afetado até uma leve queimadura ou descoloração da pele. O choque grave é o resultado de um contato mais longo com a corrente elétrica, de 5 a 25 mA. Ele pode causar dormência ou paralisia temporária de partes do corpo. Pode haver de dor moderada a dor aguda e espasmos musculares que podem resultar em perda de controle. A vítima pode também perder a consciência e ter a respiração dificultada. Uma corrente acima de 6 mA para mulheres e de 9 mA para os homens, em geral, pode causar contrações musculares graves o suficiente para não permitir que a vítima se afaste da fonte do choque. O choque fatal ocorre quando o trabalhador fica grudado a um contato elétrico e recebe uma corrente contínua maior que 25 mA. O choque fatal pode destruir os nervos, romper os órgãos internos e até mesmo fazer com que os dentes da vítima se estraçalhem. Pode causar contrações musculares fortes
o suficiente para quebrar os ossos da vítima ou arrebentar os tecidos musculares. A corrente elétrica gera calor ao passar por uma resistência. Durante o choque elétrico, o corpo da vítima torna-se uma resistência. Logo, o calor gerado pode causar queimaduras de 2º e 3º graus por fora e por dentro. Bom, pessoal, esse módulo foi isso. Falou agora sobre choque elétrico. Meu colega Alexandre vai falar agora para vocês um pouco sobre o arco elétrico e outros efeitos do choque elétrico. Muito obrigado. Tenham uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite.